Voz tá boa, não sei se a internet aqui em casa tá Tá boa. ótimo, tá boa. Uhum. Então vou projetar aqui que eu preparei para a gente seguir um suporte aqui de um material em slide. Tudo bem? Ótimo, com vontade. Estão vendo? Sim, Tá ótimo. ótimo. Então queria agradecer ao João pelo convite, né? É um prazer muito grande a gente estar aqui. E o João pediu para eu me apresentar, né? Então eu sou ligado até, esqueci de mudar o nome, está escrito aqui, o Neilar Jaboticabal. É o nome do centro espírita que eu participo, né? Deixa eu pôr meu nome aqui. E nós somos aqui, então, no município de Jaboticabal. E no nosso centro aqui, eu com a minha esposa Cristiana, que é filha da Dona Ivênia, nós fazemos aqui atividade de evangelização, mocidade. A gente também participa de reunião mediúnica, de estudo. Nós estamos iniciando aqui mais uma vez o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu, de formação, eu sou veterinário, eu trabalho com a área de nutrição de cães. E nós, aqui na Unesp, onde eu dou aula, a gente tem também um grupo quinzenal de estudo da questão espiritual dos animais. É interessante que é dentro da universidade, não é só para espírita, apesar de boa parte lá ser espírita, é um estudo ecumênico, né? Mas a gente acaba que se apoia muito na doutrina espírita, porque poucas como ela, né, trazem tanto conteúdo sobre os animais. Então a gente é privilegiado com o cuidado que Kardec teve muito grande de explorar os animais. E quando surgiu o Espiritismo, ele veio junto com a lei de evolução, né? Até mais ou menos na mesma época, Charles Darwin. E o Kardec trouxe esse contexto da evolução espiritual, né, para nós dentro da doutrina espírita, que é muito bom. Então podemos começar, João? Sim, com vontade. Então eu tinha um tempo até maior do que eu pensava. Temos aí um pouco mais de uma hora, mas fica um final para nós conversarmos. Acho que é importante, porque nós estamos sempre aprendendo e eu não queria só falar, mas eu acredito que se vocês me falarem o que vocês sabem, vai ser também muito importante para que eu também aprenda, né? E o João pediu para a gente fazer uma reflexão sobre comer ou não comer carne. Então, essa reflexão, ela vai ter, né, para a gente se organizar aqui, alguns pontos. Três são ligados ao espiritismo, né? Então, nós vamos começar essa reflexão pensando quem são os animais, segundo a doutrina espírita, e nós vamos ver que Kardec foi muito detalhista, né? Aprofundou bastante essa compreensão. Depois, pensar como animais partilham conosco o planeta Terra, né? Que direitos eles têm sobre o planeta, né? Como a lei de encarnação funciona para esses animais, né? Qual é a oportunidade que eles merecem e devem ter quando reencarnam? E depois, que deveres os seres humanos têm para com os animais? Porque às vezes, no início, né, quando a gente se descobre inteligente, né, que pensa, a gente se impõe muitos direitos. Mas nós vamos ver que para os espíritos, o que mais nos diferencia dos animais são os deveres que a gente tem. E por último, um apoio científico, né, dentro de uma área que a gente trabalha um pouco, que é a alimentação, e partindo do pressuposto que os nossos hábitos e as escolhas alimentares que nós temos, elas têm um tremendo impacto sobre a vida no planeta, a vida dos animais e o nosso próprio futuro como planeta, como espécie humana. Então, nós vamos brevemente, né, criar alguma argumentação, trazer algumas informações para que a gente possa refletir juntos sobre esses pontos. Então, começando na doutrina espírita, eu gostaria de começar na questão 597 do Livro dos Espíritos, que pergunta, né, Kardec, se os animais têm inteligência, né? Na verdade, ele não pergunta, ele afirma, né? Os animais têm uma inteligência que lhes dá a liberdade de ação.
Então, vejam que para Kardec já havia o reconhecimento da inteligência dos animais, da vontade dos animais, da ação que eles têm com decisões, né? Então, baseado nessa afirmativa, ele pergunta: há neles então um princípio inteligente que independe da matéria? E a resposta é sim. E os espíritos até adiantam, né, que esse princípio sobrevive ao corpo, então ele é independente do corpo. E aí, então, Kardec naturalmente faz uma próxima pergunta, onde ele indaga se esse princípio ele é semelhante à alma. E aí a resposta é que sim, é também uma alma se o quiserdes. A questão é que a alma tem muitas interpretações e muitas definições. Então, se a gente lembrar da doutrina espírita, alma é o espírito encarnado e na erraticidade, quando não encarnado no espaço entre duas encarnações, ou no período entre duas encarnações, a gente é denominado espírito. E esse conceito se aplica de alguma forma aos animais, é lógico que é adaptado à sua condição evolutiva. Então, eles têm um princípio inteligente que emana do mesmo princípio que surgiu o nosso princípio inteligente, né? E uma vez encarnados, eles estão em ligação com o corpo e todo espírito tem também o seu perispírito, né? Que é assim que ele se relaciona com a matéria. E na questão um pouco adiante, na questão 606, ele nos explica que esse princípio que os animais têm também se origina do princípio inteligente universal, porque Kardec faz uma organização das coisas do universo em três áreas, ou três pilares básicos. Princípio inteligente, que é de onde emana todos os princípios inteligentes e o espírito em si. O princípio material, do qual temos aí o fluido cósmico universal e toda a matéria densa, a matéria espiritual, a matéria mental, o perispírito, né, como parte dessa matéria, que é o princípio material. E acima de tudo isso, e independente de tudo isso, temos Deus, né? Então são os três princípios básicos. Então, nós e os animais somos iguais nesse aspecto. Nosso princípio inteligente e o dos animais vem do princípio inteligente universal, do mesmo ponto. E uma vez encarnado, nós estamos em contato com a matéria, que vem também do princípio material, do mesmo ponto. E, acima de tudo isso, temos Deus, que é pai dos animais, é pai dos homens e é o criador de toda a matéria do universo, né? E aí ele pergunta, já numa próxima, que seria a questão 596, se as almas dos animais permanecem individual. E ele diz que sim. Então temos alguma confusão na doutrina espírita, às vezes, que não é do espiritismo, mas sim de pessoas que interpretam errados, né? Falam de alma coletiva. Isso não existe. O indivíduo, o animal, já é um indivíduo em evolução, né? Autônomo, que está limitado ainda no princípio, mas vai atingir o princípio de humanidade e vai atingir também o espírito, a divindade, né? Ou seja, ele vai ser um, um espírito de luz, um espírito perfeito, né? Então ele já é um indivíduo e ele fez todo esse processo de individualização ao longo da cadeia evolutiva, passando pelas diferentes espécies animais. Antes disso, até vejam que nós estamos aqui na 597, mas voltando para 595, ele fala uma coisa muito interessante. Kardec chegou a questionar, inclusive, sobre o livre-arbítrio dos espíritos, dos animais, né? E aí ele diz que a resposta é muito intrigante, porque ele nos afirma que os animais, os espíritos nos afirmam que os animais não são simples máquinas. Então eles têm liberdade, eles pensam, eles tomam decisões. Mas as decisões que tomam e os pensamentos que têm estão muito limitados pelas necessidades da vida material. E aí, em função dessas decisões e dessa amplitude de atuação ser limitada à matéria, eles não têm, né, e sendo inferior à do homem, eles não têm os mesmos deveres. E sua liberdade está restrita à vida material. Então a gente imagina que a vida em espírito, a vida no plano espiritual, ainda é algo mais complicado de nós entendermos, como é a dos animais, mas na vida material eles têm uma certa liberdade de ação, porque eles não são máquinas, né? E a diferença
em estágio evolutivo que os animais têm e o homem tem para com os animais, na realidade, nos confere aos seres humanos deveres. Isso que eu achei muito interessante, né? Então, com a evolução que o ser humano atingiu, e as conquistas que ele obteve pelo seu esforço próprio, pelo esforço do seu livre-arbítrio, da sua vontade, do seu trabalho, o homem hoje tem deveres a cumprir, e esses deveres nos separam do estágio evolutivo dos animais. E é por isso que se um animal, para se defender ou numa situação de perigo, onde ele se sente ameaçado, ele ataca e fere um homem, ele não é culpado disso, ele está expressando o comportamento de defesa que a natureza o proveu. Enquanto o ser humano, se ele resolve atacar o semelhante, atacar o próximo, né, e fere alguém, nós somos sim responsáveis por aquilo, porque o nosso dever acompanha toda a evolução de liberdade que nós ganhamos e de raciocínio e moralidade que nós conquistamos. Então, eu gostaria de destacar bastante esse ponto, né? Porque eu acho que é bastante importante a gente considerar essa relação de ausência de deveres e presença de deveres que nós temos como seres humanos, deveres que nós temos para com os outros animais, o nosso próximo e o nosso planeta. Em função disso, um autor que eu gosto muito, que é Herculano Pires, nessa obra O Espírito e o Tempo, ele comenta que a escala de valores do Espiritismo, ele não funciona em relação ao homem, ou seja, não é uma visão antropocêntrica, onde o homem é o centro das coisas. Infelizmente, né, nós entendemos um pouco errado esses aspectos, e é lógico que Deus é o centro das coisas, e como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós de uma maneira errada, inadvertida, nos colocamos no centro, mas a gente não está no centro de nada, né? A vida é transversal, todas as espécies têm o mesmo importância, o mesmo direito a estarem na Terra, né? E é a própria realidade universal que determina, como fala aqui Herculano Pires, a escala de valores do Espiritismo, né? E o próprio Kardec referencia isso na 236, dizendo que tudo na natureza tem uma finalidade e um destino, né? Não é só um fim, ela tem uma destinação futura, né? Que é aquilo que o animal está vivendo no seu processo evolutivo. Então podemos deduzir que as coisas valem não em referência aos interesses passageiros do homem, mas em referência ao processo cósmico de evolução. E essa frase aqui é do próprio Herculano Pires, nesse livro Espírito e o Tempo. E o homem, dentro desse processo, é apenas uma forma passageira do espírito. Às vezes nós nos apegamos muito ao corpo e à forma atual, mas se a gente for mudar de planeta, Kardec trabalha com muita naturalidade isso no Livro dos Espíritos, né? Que a gente deve se esforçar para merecer vivermos num planeta melhor que a Terra, por exemplo. Lá seremos outros corpos, outras espécies. E a própria espécie humana é uma espécie em evolução contínua. Ela não finalizou ainda o seu processo. Ela desenvolve o cérebro, desenvolve os órgãos, né? Nós temos, segundo Calderaro, né, no livro Evolução em Dois Mundos, uma evolução muito grande aqui dessa área da testa, né, da área frontal do cérebro, para acomodar outras manifestações do espírito mais adiante, né, na evolução que nós temos na Terra. Então nós temos que ter uma visão cósmica, seja muito maior do que isso, e pensar que cada espécie na Terra alberga um princípio inteligente em sintonia com aquele nível evolutivo que aquele cérebro, aquele corpo pode expressar, que o homem é apenas um deles e que os animais são outros, e todos temos a mesma importância e devemos ter o mesmo respeito, né? Na questão 602, isso também fica bem claro, porque Kardec pergunta se a lei do progresso se aplica também aos animais, né? E aí ele pergunta se esse progresso que os animais têm é por, como não é próprio homem, por conta dele mesmo ou pela força das coisas. Isso porque a gente já sabe que, como o homem tem livre-arbítrio, a gente escolhe o que quer, Deus nos impõe, não nos impõe nada, né? Mas as nossas opções têm consequências, que são a felicidade ou não, a depender das escolhas que fizemos.
E nos animais seria dessa forma, né? Eles progridem pela força como no homem por si próprios ou pela força das coisas. E a resposta é interessante que nos diz que os animais, eles evoluem ainda pela força das coisas, porque neles não há livre-arbítrio. Se eles não têm a opção de arbitrar, de decidir, de avaliar e julgar, eles não têm erro ou responsabilidade, porque eles estão atuando dentro de forças que comandam e conduzem, né, seu comportamento e a sua evolução, né? E pela força das coisas, eles são então impulsionados pelas coisas e não por si mesmos, né? E aí nós podemos pensar um pouco além, né? Que coisas que impulsionam o animal? Então, o seu instinto, as necessidades da matéria de se alimentar, de se proteger, de reproduzir, né? Então, quando ele caça, quando ele se defende, quando ele faz uma casa, quando o passarinho faz o ninho, choca os ovos e ela tem que trazer alimento, aqueles comportamentos instintivos vão para aquele princípio inteligente, munindo ele de experiências que ele vai sedimentando e criando a sua própria individualização até o momento em que ele atinge a fase humana e ele já pode escolher por si próprio. E dentre todas essas forças naturais que atuam sobre os animais, o homem é uma delas. Então, o homem tem uma responsabilidade nesse processo, porque ele é uma das forças da natureza, né? Então, o homem foi dotado por Deus de uma responsabilidade que lhe outorga a capacidade de manipular os animais. Então, a gente manipula os animais geneticamente, a gente determina maneiras de criação desses animais, então a gente cria, ou como se fala, explora comercialmente, para carne, para ovos, para leite. E a gente com isso vai modificando as oportunidades que esses animais têm de interagir um com os outros, com a natureza e com o próprio homem. Então o homem deve ser incluído nessa força das coisas que atuam sobre o animal, direcionando sua evolução e o abrochar, né, o desabrochar, desculpa, do seu princípio inteligente, do seu pensamento, dos seus sentimentos. Então essa é talvez uma das grandes responsabilidades que os seres humanos têm para com os animais. E ainda voltando em Herculano Pires, né, no livro que nós já comentamos com vocês, O Espírito e o Tempo, é... Ah, não, me desculpe, aqui está errado o título, estou na questão 540 do Livro dos Espíritos. Ele tem uma parte interessante que Kardec tenta explorar os espíritos da natureza, os fenômenos da natureza, quanto daquilo é regido pela matéria ou é regido pelos espíritos, pelos princípios inteligentes. E fica claro ao ler o Livro dos Espíritos que toda a matéria é uma manifestação dos princípios inteligentes. Até as forças atômicas, a constituição das plantas, ali tem um princípio inteligente, dos animais, né? E aí, nesse contexto, Kardec pergunta se os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza, promovendo a chuva, a tempestade, né, o ciclo de vida das coisas, se eles agem com conhecimento de causa e com livre-arbítrio, ou se eles agem por impulso instintivo e irrefletido. E a resposta é longa, eu só trouxe uma pequena parte, que é a essencial para a nossa reflexão da noite de hoje, onde eles dizem que, em princípio, primeiro os espíritos executam. Mais tarde, quando a sua inteligência estiver mais desenvolvida, dirigirão as coisas do mundo material. Então, que forças apenas executam? São os animais, as plantas. Sem o livre-arbítrio, comandado pelas forças, pelo seu instinto, os animais executam tarefas que comandam e coordenam a natureza. Nessa pergunta, ele dá como exemplo, os espíritos dão como exemplo para Kardec, os corais, né, que são criaturas muito simples, de uma célula só, e que ao crescerem no mar, constroem verdadeiras ilhas, que são arquipélagos, né, formados pelos corais. E aquelas ilhas que eles construíram, aquela modificação que eles produziram no oceano, tinha um propósito,
que um engenheiro espiritual, um espírito de grande evolução, planejou. Mas aquele animal de uma célula, que é o coral, ele não tinha um conhecimento disso. Então, eles executavam, mas eles também atuam sobre o fenômeno natural. Um outro exemplo que eu sempre dou quando a gente conversa sobre isso é uma minhoca. A minhoca, ela anda pelo solo, ela não entende o que ela está fazendo, mas ao caminhar pelo solo, ingerir a terra, digerir a matéria orgânica, ela está aumentando a fertilidade da terra. Então, a vida que a minhoca leva ali torna o solo fértil para o crescimento das plantas. Os espíritos que comandam as minhocas, né, os espíritos que comandam o planeta Terra, que desenvolveram as espécies animais, eles têm conhecimento daquilo tudo. A minhoca em si, ela só executa. O ser humano, ele está no segundo degrau, que ele dirige as coisas do mundo material, né? Então, nós vamos até ver na passagem da Gênese mosaica essa atribuição que está figurada na história de Adão e Eva, onde hoje nós, como espécie humana, podemos e devemos ter a responsabilidade de trabalhar na evolução do planeta Terra e das coisas, né? Então, é o homem adâmico, o nosso estágio atual, onde toda a nossa preocupação e a força que nós dedicamos, ela está ainda no momento muito ligada à matéria, e é por isso que nós temos que nos desmaterializar e buscar as coisas espirituais também. E quando nós atingimos um outro nível evolutivo, onde estaremos muito mais evoluídos moralmente, seria o homem renovado, o homem dos mundos celestes, do mundo de regeneração, ele vai comandar as coisas do mundo moral. Então a gente vê na série de André Luiz, né, que quem comanda no plano espiritual é aquele que ama, não aquele que é necessariamente inteligente, né? Então é muito bonito porque aqui nós entendemos que o trabalho na Terra, no planeta, ele tem diferentes cooperadores. Os animais que executam, os homens que têm a responsabilidade no mundo material e os espíritos evoluídos que têm a responsabilidade no mundo moral, né? E a gente pode ver isso aqui na Gênese, né? É o livro de Moisés, é um livro de mais de 4.000 anos, né? É o primeiro livro que Moisés escreveu, está lá no Velho Testamento. Desculpa, pessoal. Então, Gênesis 2, 15, 19 a 20 diz que: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Para quê? Para o lavrar e guardar. Ele não pôs ele ali para usufruir. Veja que interessante, para tomar conta e para trabalhar na terra, agricultor. Havendo Deus formado a terra e todo o animal do campo, todas as aves do céu, trouxe Adão, o homem, né, para ver como lhes chamaria. É interessante que a nossa responsabilidade com os animais começa ao dar nomes a eles. E em ciência, quando a gente trabalha com uma espécie, a coisa primeira que se faz é dar um nome, né? Então veja como é importante isso. E aí o nome que Adão deu, tudo foi chamado daquela forma, né? E foi o nome que deu. E aí Adão pôs nome no gado, nas aves do céu, nos animais, nas plantas, mas Adão foi chamado lá no Jardim do Éden para lavrar e guardar. E cabe então uma reflexão agora para nós aqui de como nós, como seres humanos, temos guardado o Jardim do Éden, né? Então a gente imagina, coitada dessas galinhas presas a vida inteira nessas gaiolas só para botar ovos, né? Sem a oportunidade de fazer um ninho. Então quem já viu uma galinha caipira sabe quanto do princípio inteligente dela desenvolve e é necessário as decisões dela para criar uns pintinhos. Então ela tem que decidir onde fazer o ninho, ela tem que chocar aqueles ovos. Se ela faz o ninho no lugar errado, vem a chuva e inviabiliza o ninho. Depois que os filhotes nascem, ela cuida, quando ela procura alimento e os estimula a comer. Então, todos esses processos, muito importantes do ponto de vista espiritual para essa galinha, a gente acaba privando ela, né? Todos esses pontinhos brancos aqui, pessoal, são vacas, né? Bois em confinamento para a gente comer carne, né? Então, é uma indústria muito grande, né, onde o animal é privado de todas as suas liberdades, de todas as capacidades, né? Então a vaca leiteira, ela é ordenhada
duas vezes ao dia e ela não vê o seu filho nunca, né? Ele é separado assim que nasce, né? Então, o cuidado materno, tudo aquilo que faz parte do processo evolutivo que ela vai ter, né? De ter um marido, de ter um macho, nada disso existe mais porque nós optamos por criar uma relação muito utilitarista, né? Infelizmente, quando estamos gerindo o planeta Terra. E nós não estamos deixando esses animais cumprirem as suas funções, né, espirituais. Mesma coisa com o porco, né? A gente sabe que o porco talvez seja, pessoal, até mais inteligente que os cães. Então, para eles não é uma vida fácil essa que a gente costuma fornecer para eles, né? E aí cabe também uma reflexão dentro desse processo dos animais, da reencarnação, da encarnação dos animais, né, que nós vimos que ocorre. Na questão 132, né? Qual é o objetivo da encarnação? Veja que não é reencarnação, é encarnação. O espírito nasce na matéria. Por quê? Então, aqui nós entendemos que é uma pergunta bem geral do livro um, parte primeira do livro dos Espíritos, e ele está falando da encarnação geral, não é só do homem, é de tudo. E ali, a primeira parte, a gente costuma prestar muita atenção, que ela fala para expiação, provas, para a gente resgatar coisa que fez errada, para exercitar a inteligência. Mas ela tem uma segunda parte, a resposta, que é o que eu trouxe aqui. A encarnação visa ainda outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, Deus confere às criaturas a corresponsabilidade da criação da matéria. Então, nós temos uma responsabilidade na criação do planeta, né? E os animais e as plantas também, todos dividimos, como a gente já viu, em diferentes ordens e graus de conhecimento, de consciência, mas todos somos corresponsáveis. E aí, para executar essa parte que Deus nos confere na obra da vida, é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial daquele mundo. Ou seja, toma um corpo material, um corpo espiritual, que é o perispírito, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a minhoca, quando ela está simplesmente vivendo a vida dela, ela está cuidando da fertilidade do solo, é o processo de libertação daquela consciência. No exemplo do livro dos Espíritos, aqueles animais no mar, né, os corais, eles estão cumprindo o desenvolvimento do princípio inteligente dele. Da mesma forma que aquela galinha, a vaca, o porco, não é? Todos estamos juntos construindo na obra de Deus, no Jardim do Éden, né, que é o planeta Terra, a, a nossa parte. E aí ele termina dizendo que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Veja que profundo, né? Então Deus, que é totalmente imaterial, ele cria o universo de uma forma onde os seres participam de algum grau da criação da matéria. Uns gerindo galáxias inteiras, Jesus, nosso mestre, organizando um planeta inteiro, que é o planeta Terra, mas o ser humano gerindo as coisas da matéria e os animais cumprindo também com a função deles. E é muito importante a gente respeitar esse aspecto para que haja um equilíbrio e uma harmonia em todo o planeta. Então, na sabedoria de Deus, né, ele quis que nessa mesma ação que eles desenvolvem no planeta, na parte material, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário, né? Todos os princípios inteligentes e materiais são solidários nesse processo universal. Então, enquanto o animal concorre para a obra geral em sua função ecológica, que é uma visão da matéria, então hoje a matéria reconhece que cada animal ocupa um nicho ou um ambiente ecológico, um papel no ecossistema bastante importante. E a própria ciência, então, já sabe disso. Quando a gente, por que a gente tem uma preocupação enorme de extinguir uma espécie? Porque o trabalho que aquela espécie tem
ele desaparece, e isso gera um problema. E nesse processo, ele próprio se adianta. Isso é a contribuição da doutrina espírita para essa questão, que é a visão da ciência espírita. Nós sabemos que essa ação na matéria se faz por um princípio inteligente em evolução, independente do estágio onde ele esteja. E aí é a nossa responsabilidade, né, colaborar para que isso ocorra bem para ele. Então, indo às conclusões, pessoal, quais são as implicações que todo esse conhecimento que o Espiritismo traz nos confere? Nós humanos não somos o centro do planeta ou o centro da vida. Nós não temos o direito de ter uma parcela maior e ameaçar a estabilidade ou a qualidade de vida ou a evolução desses animais e das plantas. Por outro lado, nós somos os que têm mais responsabilidade. Foi assim que vimos, né, na questão do Livro dos Espíritos. E que é necessário dar aos animais a chance de evoluírem, expressando os seus comportamentos normais, permitindo que estabeleçam contato com a parte espiritual de suas vidas. Então, por meio do contato com a matéria, que nós vimos que ele evolui pela força das coisas no contato com a matéria, esse contato tem também um reflexo na vida espiritual dos animais, na libertação e evolução do seu princípio inteligente. E a ciência espírita nos ensina que a responsabilidade do homem é fazer com que isso ocorra de uma forma legal, né? Então, eles não são máquinas de proteína que estão aí para nos alimentar, mas nossos colegas de evolução, para os quais temos vários deveres e responsabilidades, né? E isso, pessoal, não foi a doutrina espírita somente que trouxe recentemente. Isso encontra-se, inclusive, no Velho Testamento. Então, Isaías é um dos profetas do Velho Testamento, e o livro de Isaías foi escrito 750 anos antes do Cristo. E ele é o profeta que profetizou com mais exatidão e com mais ênfase a vinda do Cristo Salvador, né? E o profeta Isaías fala do mundo vindouro, que seria a terra de regeneração para o espírita, o Roland Rabá, na visão dos judeus, que seria uma nova terra. Todas as religiões, mesmo o catolicismo, o protestantismo, fala nessa nova terra, nesse novo momento de evolução do planeta, de diferentes formas. E Isaías, quando ele comenta sobre esse nova terra que se surgiria quando Deus viesse e nós o aceitássemos, ele diz de uma forma muito poética: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Veja, né? Cristo fala que para que você entrar no reino do céu tem que ser como uma criança. Então é um símbolo muito forte, né? E o menino, ou seja, o ser humano livre dos seus problemas, dos seus preconceitos, estará quem? Guiando os animais que estarão convivendo em harmonia. A vaca e a ursa pastarão juntas, seu filho se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então ele faz uma figura de que a vibração e o princípio de Deus preencherá tudo, como o mar é preenchido pelas águas, e nesse ambiente espiritual novo não haverá nenhum tipo de violência, nem entre os animais, nem dos homens para com os animais. Veja que nós estamos falando de algo que foi escrito há 2.800 anos, praticamente, né? 2.700 anos, né? E mostrando, né, que faz parte do processo evolutivo essa convivência cada vez harmoniosa, cada vez mais pacífica, né, entre o homem, os animais e entre os animais entre si, né? E visto essa questão do Livro dos Espíritos, de Kardec, e trazendo inclusive reflexões do Velho Testamento, que a gente precisa aprender a ler, né? A Gênese, a gente falou que a gente está aqui para cuidar e lavrar, dar nome, e Isaías, né, nesse texto poético muito bonito, como que ficaria agora, dentro de um contexto mais
científico e direto aqui a nossa relação de comer ou não os animais, né? Então aqui nós podemos estabelecer três tipos de reflexão: filosóficas, advindas da doutrina espírita, mas nós temos uma responsabilidade com o nosso corpo, né? A gente precisa se alimentar e ser saudáveis. Então nós temos questões de saúde envolvidas que devem ser consideradas. E nós temos também questões de sustentabilidade da vida do planeta, questões ecológicas, o impacto que a nossa vida e a nossa alimentação exerce sobre a vida no planeta e o futuro do planeta, né? Então, essas considerações filosóficas, elas são ferramentas ou recursos para que nossa razão favoreça nosso desenvolvimento moral, compreensão do bem e do amor. Então, nós vamos explorar essas questões filosóficas com esse objetivo, do nosso desenvolvimento moral e melhor compreensão do bem e do amor. E nós podemos pegar apoio nisso num livro muito importante, chama-se O Consolador, que é um livro de 1940, é um livro de perguntas e respostas, escrito pelo Chico Xavier. Então, uma comissão fez várias perguntas de diferentes áreas do conhecimento e, por meio da mediunidade do Chico, o Emmanuel respondeu. E a pergunta 129 é se é um erro se alimentar da carne dos irracionais, ou seja, dos animais. E a resposta do Emmanuel é bem interessante e definitiva, contundente, né? A ingestão de vísceras é um erro de enormes consequências, do qual derivam vícios. Então, não só é um erro que tem consequências diretas, como dela vem vícios da nutrição humana, que são coisas negativas para nós. E ele comenta que é se de lastimar essa situação, mesmo porque se o estado de materialidade, ou seja, se termos um corpo, exige a cooperação de vitaminas, de nutrientes, estes podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade de matadouros e de frigoríficos. Mas, com o espírito ponderado, Emmanuel diz que a máquina econômica e o interesse da harmonia coletiva, isso vai ser feito num processo lento, né? Então, as peças da indústria econômica não podem mudar de um dia para o outro, sem perigos graves, mas que a gente tenha o consolo na visão do porvir e trabalhamos dedicadamente para o advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Veja que está exatamente concordando com a previsão de Isaías no livro de Isaías, no Velho Testamento. Né? Muito, muito bonito isso aqui. E se nós pensarmos, né, o que a ciência diz desse nosso planeta, hoje, pessoal, os animais de produção correspondem a 65% de todos os animais superiores que vivem no planeta. A população humana, 30%. Então vejo que animais que são criados para a gente comê-los como carne representam mais do que a própria espécie humana hoje vivendo no planeta. E os animais silvestres, que a gente vê e acha muito bonito na televisão, eles respondem só a 5% da população que habita o planeta hoje. E em 2025 isso vai ser apenas 2% por causa do crescimento da população humana, dos animais e da própria destruição do planeta. Então, nós estamos dando uma chance muito pequena para os espíritos usarem isso aqui e crescerem, né? Do ponto de vista ecológico, existem alguns pontos importantes para a gente considerar na produção de alimentos. Um deles é quanto de água a gente necessita para produzir 1 quilo de comida. Então, o campeão aqui é o chocolate, gente. Para cada quilo de chocolate, são 17 mil litros de água. Para 1 quilo de carne, são 15 mil litros de água. Veja o impacto que a criação de bovinos tem, né? E quando a gente pensa nos vegetais, batata, mandioca, mesmo comidas como pizza, pão, macarrão, nós temos já uma linha de corte onde nós necessitamos de muito pouca mais água. Isso é uma questão muito importante para a sustentabilidade da vida, né? Existe um outro índice que a gente usa, que é a produção equivalente em CO2. Então, o efeito estufa, essas alterações de clima, de chuva, é porque o homem está queimando combustíveis, né? Liberando CO2, combustíveis fósseis,
E as atividades que o ser humano desenvolve para a produção de energia, produção de alimentos também, geram muito CO2 que vão criando efeito estufa no planeta, né? Então a gente pode criar uma linha divisória que todos os derivados de origem animal produzem muito CO2, principalmente a carne dos ruminantes, ovino, bovino, queijo. Quando a gente pensa que batata, arroz, feijão, tofu, que é uma proteína de soja, é muito menos. Então nós temos um impacto aqui também muito importante para a sobrevivência do planeta. E se a gente pensa no uso da área, então nós temos uma área finita, né? O planeta Terra é de um tamanho, e eu quero usar uma área dele para produzir comida, eu tenho uma área dele que é urbana, onde as pessoas vivem, e eu tenho que ter respeito de ter uma área também para os animais, onde os animais vão ter suas vidas naturais, né? Então, é importante que a produção de alimentos seja eficiente e não use uma área excessiva disponível no planeta. Então a gente vê que a soja é campeã, chega a produzir mais de 1 tonelada de proteína por hectare. Ervilha, feijão, trigo. O frango é relativamente eficiente, mas algumas, como por exemplo a carne, o leite, os ovos, têm uma eficiência muito baixa. Então é necessário uma área muito grande do planeta para que seja produzida proteína para que a gente depois possa consumir, né? Então, com base nessas preocupações, a FAO fez uma definição do que é uma dieta sustentável, que eu trago aqui para vocês, tá? Então, as dietas sustentáveis, segundo a FAO, são as dietas com baixo impacto ambiental e que contribuem para a segurança alimentar e nutricional e para uma vida saudável para a geração presente e as futuras. Então veja que definição interessante. A dieta saudável, ela começa com um impacto ambiental baixo, associado a uma segurança alimentar, uma segurança nutricional e uma vida saudável. Mas não é só para a geração atual, mas também para as gerações futuras. Dietas sustentáveis respeitam e protegem a biodiversidade e o ecossistema, são aceitáveis culturalmente, é lógico, eu não posso inventar de comer uma coisa que culturalmente não é aceitável, economicamente justas e acessíveis, porque temos uma quantidade muito grande de pessoas pobres no planeta, então elas têm que ser acessíveis economicamente, nutricionalmente adequadas, seguras, saudáveis, ao mesmo tempo em que otimizam os recursos naturais, e humanos. Então, dentro dessa definição da FAO, fica claro que nós devemos evitar na nossa alimentação o que não é sustentável, cujo impacto ambiental, ecológico, para a vida, biodiversidade, para o ecossistema, gera prejuízos. E aí nós temos muitas publicações científicas, né? Eu trouxe aqui apenas um resuminho, uma tabela, desculpa, uma figura, um gráfico desse artigo, que é uma revisão compreensiva da pegada de carbono, né, das dietas e que dietas teriam baixa emissão de carbono, né? Então, basicamente, os autores falam da importância de diminuir o desperdício de alimentos, que é muito grande na humanidade, evitar o excesso de proteína, porque a gente gosta de proteína, quer comer proteína, e a gente come muito mais do que precisa, isso é um grande impacto ambiental e escolher alimentos que tenham a densidade nutricional, ou seja, tem eficiência na alimentação do homem. E ele separa, né, nesse estudo, os 5 hábitos alimentares. O meat lover é aquele que ama carne. São pessoas que comem carne todo dia, em todas as refeições, adoram ir na churrascaria, estão sempre comendo carne. A média das pessoas que tem uma dieta com bastante carne, mas não são excessivamente comedores de carne, aquele que não come proteína de bovino, nem ovino. Então ele só come frango, peixe, o vegetariano e o vegano. Então a gente percebe que principalmente o meat lover, ele tem um impacto ambiental enorme, de 3,3 toneladas de CO2 emitido por pessoa.
Então, cada pessoa nessa dieta emite por ano 3,3 toneladas de CO2 na atmosfera para manter o seu hábito alimentar. Quando você evita o excesso de carnes, você já cai bastante. Então, isso é uma coisa que todos podemos fazer. Se você não come mais bovinos, se alimenta só de peixes, ovos e aves, você já tem um impacto maior ainda. Então aqui você já está tendo uma dieta muito mais sustentável ecologicamente para o planeta. A dieta vegetariana melhora ainda um pouco mais e a vegana também um pouco mais. Mas o grande impacto, eu gostaria de mostrar para vocês, é o comer bovinos, que é uma coisa que a gente pode ter em mente e dar esse passo, quem sabe, né? Então, 60% da área agrícola do mundo inteiro é usada na produção de bovinos. Só que somente 2% das calorias que a gente come vem daí. Então a gente usa 60% da área para produzir quase nada de energia, né? E os bovinos são 24% da carne que a gente consome dos seres humanos, mas requerem 30 milhões de quilômetros quadrados para produzir tudo isso. Hoje no Brasil, pessoal, tem mais vaca do que pessoas. Então nós temos mais de 220 milhões de bovinos. E um bovino precisa de 1 a 1,2 hectare, que é uma medida de espaço, né? Uma área de mais de 10 mil metros quadrados é necessário para viver uma vaca. Se essa área fosse usada na produção agrícola, ali se alimentaria 20 famílias. Só para a gente ter uma dimensão, né, do impacto que isso tem. E aí, nesse momento, eu volto para a doutrina espírita, que nós estamos no seminário de espiritismo, né? E muitas pessoas comentam, focam, pegam esse ponto aqui. É a questão 723. Kardec pergunta se a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural. E a resposta é não. Na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação, ou seja, a minha responsabilidade para com o meu corpo, para que ele seja saudável, para que eu cumpra a minha tarefa na encarnação, impõe o dever de conservar as energias e a saúde, para poder cumprir a lei do trabalho. Então, a lei de conservação ligada a uma outra lei, a lei do trabalho. Então, ele deve alimentar-se, portanto, segundo exige a sua organização. Mas, qual é a questão? O Livro dos Espíritos foi escrito em 1859, depois foi revisto, se não me engano, em 1861. E Kardec também nos deixou claro que o Espiritismo segue a ciência, porque a nossa fé é raciocinada. Então nós vamos chegar lá para entender realmente, no contexto de 2024, essa questão da necessidade da carne para a nossa constituição física, para a lei de conservação do nosso corpo. Kardec ainda pergunta mais: a abstenção de alimentos animais ou outros como expiação é meritória? Ele responde que sim. Veja, se eu me privo de carne com o objetivo de fazer alguma coisa, de aquilo ser bom para uma finalidade válida, sim. Se o homem se priva em favor dos outros, pois Deus não pode ver mortificação quando na privação seria útil. Isso porque dizemos que só se privam na aparência são hipócritas, né? Então, é, aqui já cria uma outra situação, né? As pessoas em geral são criadas culturalmente comendo carne, carne de vários animais. Eu me privar da carne, que é uma coisa que eu gosto, se aquilo for útil de alguma forma, é meritório? Sim, é meritório, desde que não seja uma coisa que faz por aparência, que faz com a finalidade útil. Então, segundo ponto para a nossa reflexão, vamos juntando aqui tudo, né? Então, nos privar dos animais para o próprio benefício dos animais que estão no caminho evolutivo, que nós temos responsabilidade para com eles, pode ser uma coisa que tenha mérito espiritual, né? E então, na 720A, ele já tinha perguntado sobre as privações, se há privações voluntárias. E ele havia dito que sim,
ele não estava falando de alimentação, mas ele diz que há privações que são voluntárias, que são meritórias, desculpa, voluntárias que são meritórias, que são a dos prazeres inúteis, porque libertam o homem da matéria e elevam sua alma. Então, pessoal, quando a gente se priva de coisas que gosta e aquilo de alguma forma nos liberta da matéria, nós estamos caminhando no processo evolutivo, porque nós hoje estamos indo para um mundo de regeneração, onde nós vamos nos distanciando da matéria e buscando o espírito. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e aos gozos das coisas inúteis. É retirar do necessário para o dar aos que não têm. Se a privação nada mais for do que um fingimento, será apenas uma irrisão. E aí, qual é o apoio que a ciência nos dá para entender a necessidade da carne e se a privação da carne é meritória, né? A gente vai perceber que na época que foi escrito o Livro dos Espíritos, 1859, 1861, a gente não conhecia nutrição. É uma ciência que se desenvolveu no século XIX. Então, o primeiro estudo que mostrou que a gente precisava de proteína foi em 1905, ou seja, quase 50 anos, 45 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, né? E aí nós vemos que na década de 1910 se descobriu a vitamina B1, B3, a vitamina D, a vitamina C. Na década de 1920, a vitamina A, né? Na década de 1930, consolidou nosso conhecimento sobre proteína, cálcio, fósforo. Na década de 1940, se complementou o nosso conhecimento sobre as proteínas, né? E a partir da década de 50, já há uma consolidação da ciência nutricional moderna que a gente tem hoje. E naquela época de Kardec não era possível os espíritos responderem de outra forma, porque a ciência não saberia alimentar o homem de outra maneira. Mas hoje é completamente diferente. O que a ciência diz sobre o vegetarianismo, né? Então eu trago esse trabalho que é bem antigo e ele mostra a posição oficial da Sociedade Americana de Dietética e da Sociedade Dietética do Canadá sobre dietas vegetarianas. Então é uma posição oficial de duas instituições científicas sérias ligadas à alimentação humana. E eles falam qual é a posição. É, statement position, né? Seria declaração de posição. Eu traduzi aqui do inglês, é a posição da Associação Americana de Dietética e da Sociedade Dietética do Canadá que dietas vegetarianas propriamente planejadas são saudáveis, nutricionalmente adequadas e fornecem benefícios para a saúde na prevenção e tratamento de certas doenças. Não só a dieta vegetariana é saudável, quanto ela ajuda a prevenir determinadas doenças. Não foi o enfoque nosso aqui, mas a gente poderia trazer, tem mais de 300 publicações científicas que mostra que uma dieta vegetariana planejada, ela tem benefícios para o ser humano. Então ela evita obesidade, hipertensão, vários tipos de câncer, alterações de colesterol, né? Alterações de envelhecimento precoce, doenças degenerativas do cérebro, hipertensão, diabetes, várias dessas doenças, elas são prevenidas por uma boa dieta vegetariana. E algumas pessoas falam, mas a dieta vegetariana mal feita, ela pode dar problema. Também pode dar problema, ela pode dar uma deficiência de proteína, anemia. Mas, em verdade, são doenças muito mais fáceis de eu tratar e corrigir esse distúrbio alimentar do que uma dieta carnívora mal planejada. Porque uma dieta carnívora mal planejada, ela aumenta a incidência de todas essas doenças que eu citei, que são doenças muito mais graves, né? E isso, como não havia na época de Kardec, foi dada a resposta que a carne nutre a carne, mas hoje isso não é mais necessário. E próprio Emmanuel já atualizou isso também, falando para a gente não comer carne, né? Que eu já li para vocês no Consolador. E caminhando para a nossa finalização, sendo um pouco poéticos, eu vou trazer uma mensagem do livro Os Mensageiros, do Francisco do Chico Xavier, né? Que foi publicado em 1944. No capítulo 21, né? No capítulo 8, desculpa, ele discute
os versículos 19, 20 e 21 da Epístola aos Romanos. E o Aniceto, após ler esse trecho da Epístola de Paulo aos Romanos, ele faz o seguinte comentário. O Aniceto, pessoal, era o mentor do André Luiz nesse livro, tá? Então ele diz que, ele comentando essa passagem evangélica, ele diz que há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado a natureza, né, só de esperança, mas vive em ardente expectação. Ou seja, ela quer muito, ela precisa muito que o homem compreenda a nova relação que ele precisa ter com ela. E ela aguarda entendimento e auxílio, né, dos espíritos encarnados, ou seja, de nós. Entretanto, as forças da natureza, as forças naturais, continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades. Então, nós temos ainda atacado a natureza e os animais e as plantas por vaidade. Isso ocorre porque o Senhor, ou seja, Deus, também espera a libertação dos seres escravizados na crosta, nós mesmos. Então, respeitando o nosso livre-arbítrio, Deus aguarda que nós voluntariamente entendamos essa situação, nos libertemos da escravidão, escravidão dos desejos materiais, que nos escravizam à matéria, aos maus hábitos, né, ao egoísmo, né? Para quê? Para que essa libertação se veja dentro da desculpa, para que essa relação se ocorra, se verifique igualmente a liberdade, né? Respeitando então a liberdade do homem. Tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho. Quem que é o Moloque? Moloque é um deus pagão que eles punham era uma estátua, tinha um buraco na barriga, e eles queimavam sacrifícios de animais, sacrifícios de plantas, dentro da barriga desse Deus, né? Então era como os Deus que no fogo interno dele ele consumisse as coisas, né? Esse era Moloque. Então ele compara o ser humano hoje a Moloque, ou seja, aquele que precisa queimar no seu estômago pão, carne e vinho, absolutamente mergulhado na viciação dos sentimentos e no excesso da alimentação. Então a fala de Aniceto é bastante dura, né, para nós. Eles oprimem as criaturas inferiores, ou seja, os animais, ferem as forças benfeitores da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas mais pela vaidade e ambição de ganhar que lhes são próprias, que pelo espírito de amor e utilidade. Então, Aniceto espera, né, que a gente crie os animais por amá-los, não para ver quanto de dinheiro ele pode nos dar, né? É uma mudança muito grande que o mundo terá que sofrer e nós temos que aderir a ela se a gente quiser permanecer no mundo de regeneração. Só que ele diz, né, não passam os seres humanos de infelizes servos e das paixões desvairadas. E aí ele diz que sempre voltando à crosta da terra, ou seja, ao reencarnar, envolvendo-nos, os espíritos se envolvendo nos fluidos da carne, do corpo material, nós levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Aí eu traduzi, o que que ele quer dizer? Proteína, aqui ele sinônimo de proteína. Então ele quer dizer que a busca da proteína a gente leva ela muito a sério, se preocupa demais. E nós convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. O homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio, ou seja, de proteína, em movimento das paixões desvairadas, ferindo sendo ferido, ofendendo sendo ofendido, escravizando e tornando-se escravo, cativo, segregado em trevas densas. E aí ele pede na explicação dele, né, para os espíritos que estavam participando, ele estava fazendo como um evangelho, uma leitura e interpretação da Bíblia no campo, né, na natureza. Ele pede para que eles auxiliem o homem a amar a terra antes de explorá-la, a valer-se das cooperação dos animais sem o recurso do extermínio. E nessa época, o abatedouro, né, o matadouro, será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde eles atenderão às necessidades do homem. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem
e sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitir-nos ao Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico da fixação do nitrogênio, ou seja, da proteína na atmosfera. Nesse momento onde a gente, então, desistir da indústria da morte, eu traduzo de uma forma meio caótica, assim, meio forte desse jeito. Quando desistirmos da indústria da morte dos animais, nós seremos aptos a encontrar outras maneiras de conseguir a proteína. Isso em 1944. Passaram-se poucas décadas, nós já entendemos a nutrição em plenitude. A ciência da nutrição já é capaz de fazer isso. Nós já somos capazes de nos nutrirmos dos vegetais com vantagens. Então, cabe a nós as escolhas que nós queremos ter, né? E a terra em renovação significa uma desmaterialização dos espíritos. Hoje nós comandamos o mundo material e somos candidatos a futuros coordenadores do mundo moral. Como que nós vamos fazer essa transição apegados a nos alimentar de carne e de outros vícios que a gente tem, né? Então, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, né, que nós temos diferentes mundos habitados, e ele diz que à medida que a humanidade se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados a vida é mais espiritual. Então a gente precisa mesmo fazer essa mudança de ponto de vista. E aí, no item Progressão dos Mundos, tem uma mensagem do Santo Agostinho, de 1862, que no item 19 ele fala o seguinte, que o progresso é uma lei da natureza e todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus. Santo Agostinho, pessoal, foi mais longe. Ele falou que não é só o homem, os animais e as plantas, até os seres inanimados, até a matéria inanimada, né? A matéria densa evolui, os minerais evoluem. É isso que ele está dizendo aqui. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Então, o progresso moral é determinante do progresso material e um atua sobre o outro. Para que haja o progresso material que nós desejamos, é necessário que nós executemos primeiro o progresso moral em nós mesmos, né? E assim marcham paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais, e também das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Vejo que Santo Agostinho foi mais fundo ainda. E Kardec, concordando e vendo a importância dessa frase, inclui ela no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós podemos voltar, que eu tinha feito aquela reflexão, né? Se a carne nutre a carne, nós vimos que isso era naquela época, que hoje isso a ciência nos mostra que não é mais necessário. E se a privação dos prazeres inúteis é meritória, ela é meritória, né? Então, se a gente, pela compreensão da natureza dos animais, pudermos desenvolver para eles um amor verdadeiro e nos privarmos de matá-los para comê-los, nós estaremos fazendo alguma coisa que é bem significativa, né, para a evolução do planeta, para a evolução da humanidade, para conquistarmos uma terra melhor, tanto do ponto de vista material quanto moral e espiritual. E para finalizar, né, como tudo se resume à lei do amor, né, para com os animais, no livro Pensamento e Vida, é um livro muito bonito do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, são 30 capítulos. E nesse livro, ele apresenta na introdução que é como se fosse um curso para reencarnação. Que lá em nosso lar existe um curso que as pessoas fazem quando vão reencarnar. E esse curso ele pegou 30 aulas e trouxe nesse livro chamado Pensamento e Vida. E a última lição é amor. Então é uma lição grande, mas eu só pensei em alguns aspectos que ele diz o seguinte, ele define o amor como o reflexo do Criador em todas as criaturas, né? O reflexo de Deus em tudo. Brilha em tudo,
palpita em tudo na mesma vibração de sabedoria e beleza. E ele vê esse amor como uma esperança silenciosa do céu, aguardando a evolução de todos os princípios, respeitando a decisão de todas as consciências. Então, o amor de Deus aguarda que todos os princípios espirituais evoluam, não só o do homem, das plantas, dos animais. E ele aguarda e respeita a nossa decisão, né, da nossa consciência, como falou Aniceto, né? Auxiliemos o homem a compreender, né, que ele deve ter uma relação de mais amor para com a natureza e os animais e não uma relação de exploração. E a última frase que eu trago aqui desse Pensamento e Vida, o capítulo 30, ele diz que o verme, né, ele está explicando isso aqui, olha, que é como uma esperança silenciosa do céu, né, dos planos espirituais evoluídos, Deus aguarda a evolução de todos os princípios e respeita a decisão de todas as consciências. E ele diz, então, que o verme é amado pelo Senhor, que ele concede milhares e milhares de séculos, são milhares de séculos, para levantar-se da viscosidade do abismo, mostrando a evolução daquele verme que um dia atingirá o princípio humano e até a angelitude. Tanto quanto, então, o verme é amado, tanto quanto é amado o anjo, que representa o verme junto ao Senhor. Então veja que Emmanuel nos explica que os anjos divinos, eles também cuidam dos vermes, das plantas, das bactérias, dos animais, não cuidam só do homem. E que para Deus, como todos são criaturas que ele criou, são todos filhos dele, ele ama igualmente o verme e o anjo. A gente não consegue ainda entender o amor divino. Então a gente tem muito amor para dar para quem é evoluído e super já espiritualizado. E um companheiro de evolução que ainda está na maldade, no erro, a gente já não consegue amar. E um animal, então, a gente fica se perguntando, será que precisa amar um animal? Mas, não, mas precisa, porque é assim que Deus faz. Deus ama o verme da mesma forma que o anjo. E ele põe o anjo para representá-lo junto ao verme, para cuidar da evolução daquele verme, porque ela é uma evolução conduzida. Bom, era isso que eu tinha aqui para trazer nesse nosso diálogo. Vou parar de projetar. Espero que tenha sido interessante aí para vocês. Ah, muito, viu? Vamos lá, pessoal, vamos abrindo. Perguntar para o Wallace. Perguntar ou debater, né? Cada um pode Tá complementar, até aberto. trazer coisas novas aí, discordar O ou me Aulus, ajudar também. a aula foi muito interessante e eu queria só saber uma coisa. Quando a gente às vezes é obrigado, porque não estava comendo carne, eu só estava naquela sua de comer um pouquinho de peixe e às vezes frango, mas bem de leve. Agora eu estou proibida, eu estava internada e lá eu era obrigada a comer carne, porque vinha uma dieta para mim e eu comia aquilo meio assim, sabe? Porque eu sabia que não podia comer. Mas se eu ficasse sem comer, eu caía naquilo que você falou. Tem hora que a gente não pode suprimir a coisa, entendeu? É. Então, Não, eu acho que não mesmo a tem gente se problema sentindo nenhum. Eu acho que culpado, a gente tem a necessidade de manter o corpo, né? Infelizmente, apesar dessas posições científicas todas, né, a resistência a, a não comer carne ainda é muito grande, mesmo entre nutricionistas e médicos. Você perguntar, muito médico não concorda, nutricionista não concorda, mas eles dão bronca na nutricionista gente. menos. Nutricionista menos, porque ele estuda nutrição. Mas só que o médico, no É, fundo, não estuda nutrição, sabe? E, infelizmente, o médico, o cientista é uma pessoa, ele não é ele não pode se livrar do que ele acredita, dos princípios que ele tem. Então, as pessoas confundem suas crenças pessoais, culturais, com a própria ciência, né? Mas a ciência é muito clara que não precisa. Agora, se você está numa situação que você não é, consegue, não tem problema, porque você precisa ter a responsabilidade para com o seu corpo, né? E a gente também pode ir aos poucos, né? Como
tentei trazer, né? Tirando carne vermelha, isso aí já Então, eu tinha ajuda tirado, bastante. assim, não estava comendo. Mas aí agora eu me vi obrigada, mas eu me sentia até culpada, porque a gente está aprendendo e está querendo se Mas, melhorar, né? mas Então não fica difícil. precisa se sentir culpado, né? Agora, uma vez, por exemplo, você já podendo cuidar por si própria da sua dieta, você pode voltar a Ah, como com você se certeza, sente bem, com né? certeza, com certeza. Tá ok, E, obrigada. e você vê que eu trouxe dados técnicos mostrando que essa dieta ela tem vantagens que não são só espirituais. O espiritismo nos traz uma compreensão enorme, mas elas têm vantagens ecológicas para o planeta. Vocês viram lá, né? Quando você tira a carne, seu impacto na natureza é muito menor. E você tem as vantagens do ponto de vista nutricional também, a longo prazo, né? E outra coisa que a gente não comentou, mas pode se pensar também, enquanto eu não consigo tirar, eu posso ajudar os animais de alguma forma, por exemplo, ovo, né? Ah, eu não como Estimular, ovo mais. estimular a indústria de galinha Uhum. solta. Hoje, antigamente, toda galinha vivia solta, né? Depois inventaram a granja comercial, a galinha vive na gaiola. Mas hoje já existem empresas que vendem o ovo de Já, galinha caipira. Então aquela galinha já anda, passeia, toma sol, tem uma graminha. tem Então até são pequenos passos para a um melhoria das coisas, né? nos ovos tem até escrito assim, né? Galinhas Galinha felizes, eles põem sentada. alguns nomes, é. É. Isso daí são coisas que a gente já pode ir fazendo que vão nos ajudando, tá? A gente vai colaborando aos poucos. Como a própria Emmanuel falou, são transições lentas, né? Mas tem que ser feito, isso aí tem que começar, senão não acaba, né? Obrigada. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu não tô achando a mãozinha aqui. Sem problema, pode. Boa É, noite. então, eu sou vegetariana já há mais de 10 anos, né? Eu comecei assim com carne desde criança, na verdade, eu não gostava de comer carne vermelha. A minha mãe me deixava na mesa assim, eu chorava e eu não queria comer, não queria comer, aquela textura, aquele negócio me dava um enjoo. E eu não queria comer, mas eu tinha que comer. Quando eu cresci, eu parei com carne vermelha, comia só peixe e frango, e depois de anos parei com peixe e frango também. Minha saúde está tudo ok, graças a Deus, faço exames aí de 6 em 6 meses, de vitaminas, de tudo, e tá tudo em ordem. Atualmente eu tô grávida de 7 meses, né? Uhum. E eu sou a única vegetariana na minha família, na família do meu esposo, tudo. Então, isso, até mesmo antes da neném nascer, né, já tá meio que virando uma questão, porque as pessoas ficam preocupadas que se eu sou vegetariana, eu vou querer que ela também seja vegetariana, né, enfim, e toda essa questão. O vegetarianismo, para mim, não é só uma questão. Eu parei de comer carne por conta dos animais, né? Me deu aquele estalo que é o mesmo sofrimento, a mesma dor, o mesmo tudo que se eu estivesse fazendo com a minha cachorra, com a minha gatinha, que eu tanto amo. Então, aquilo foi num momento assim que deu um estalo. Eu acho que cada um tem seu momento, né? E eu não consegui mais. Comecei a pesquisar, a ver vídeos e pesquisar muito e não consegui mais ver aquilo como um alimento, né? Mas depois a gente vai se aprofundando na questão ambiental, na questão espiritual, tem várias outras questões também. E eu gostaria de, pelo menos no início da vida da minha filha, dar a oportunidade dela começar a vida dela de um outro modo. E, obviamente, quando ela crescer, se ela optar por comer, aí é dela, né? Mas eu gostaria de ter essa oportunidade, dar essa oportunidade para ela. Mas isso é uma questão muito forte na família. Então, É, aí é isso que é tá. Como desde a complicado. infância colocar isso, sendo que é uma cultura que está inserida muito forte na vida das pessoas, o comer É, carne, né? eu acho que a gente pode fazer é buscar a informação correta. O duro é que hoje em dia, você põe no Google, você encontra todas as bobagens. E aí, como que você separa, né?
Então, a dieta vegetariana, ele também serve para gestante, lactante, para o nenê, não tem nenhum problema. A gente pode imaginar que na Índia deve ter mais de 400 milhões de hindus. E eles não comem há muitas gerações carne, né? É uma coisa da cultura deles. E estão bem, estão vivendo lá, mas uma nutricionista pode ajudar a reorganizar. E ela é importante, né, o papel do nutricionista, porque culturalmente a gente mais ou menos aprendeu a comer determinadas coisas que nos nutrem com carne. Quando você retira a carne, você não pode simplesmente tirar ela, você tem que substituir ela com outras Sim. coisas, e a pessoa precisa de uma orientação. Então, a minha esposa, por exemplo, ela teve 3 filhos, ela é vegetariana mais igual eu, aqui, há uns 35 anos ou mais. Então ela fez as 3 estações, as 3 lactações vegetariana. Ela não come peixe, ovo, nada. Não, ovo sim, às vezes ela come, mas peixe, frango não. E ela nem anemia teve, nenhuma vez. Muitas pessoas, colegas dela, carnívoras, ficaram anêmicas na gestação, precisaram tomar ferro, ela não. Eu também Então, nunca tive. então veja que é bem variável. Às vezes a pessoa pode ou não ter isso, precisar de um suporte, mas é uma questão de adaptação, aprendizado, e tem se tornado cada vez mais fácil porque a indústria tem fornecido, o vegetarianismo está crescendo muito, né? Então, hoje em dia, proteínas vegetais são muito mais fáceis de serem conseguidas, né? Alimentos Sim. suplementados com vitamina B12, que é uma vitamina crítica, então a gente precisaria ter esse cuidado. Então, o que eu poderia dizer é, não há nenhum problema técnico. É importante, né? É legal ter uma nutricionista para dar uma organizada e ela realmente não precisa. E aí a questão de foro íntimo, né, das pessoas que falam da carne e cada uma tem que fazer a reflexão, o quanto é realmente porque ela acha que não pode ficar sem carne e outro quanto que ela não quer ficar sem. Porque você tem um desafio do gosto e um desafio cultural. Então, por exemplo, você tem que estar resolvido isso na sua cabeça, né? Imagina você, no comecinho, você ia visitar sua avó, ela te fazia um bife, aí você fala, não, vó, não vou comer. E ela vai ficar chateada, vai fazer não sei o quê, vai ficar triste porque você não comeu o prato que ela fez, mas... então, são processos que as pessoas vão ter construindo devagar, né? O problema maior são as influências mesmo, né? Porque eu sou uma no meio de muitas pessoas, então as pessoas vão querer dar, vão querer oferecer, né? Eu sei que isso vai acontecer, até mesmo antes dela nascer já está sendo uma pauta. E aí é como, às vezes, a gente explicar para as pessoas, né, essa questão. Que sim, quando ela crescer, se ela quiser comer, é uma questão dela, mas no início da alimentação dela, né, eu gostaria de dar essa oportunidade dela não ter esse contato com a carne animal, né? E Então, depois, mais para frente, se ela optar, ok, lógico, sempre com nutricionista, com tudo certinho, assim como eu sempre fiz comigo, né? Mas o que pega mais é a cultura das pessoas mesmo, é o respeito. Eu passo muito isso. Piadinhas, perguntas do tipo, mas e suas proteínas? Você vai ficar doente, é por isso que você é magra. Enfim, e várias baboseiras que eu escuto aí há mais de 10 anos, e que é uma coisa que parece que a sociedade não larga, não larga de jeito nenhum, e o pior, não respeita a opinião do outro. Porque eu não é, fico falando para as pessoas, você tem que parar de comer carne por conta disso, disso, daquilo. Não. Tem um churrasco que eu vou, eu só não como, enfim. Mas as pessoas, elas querem sempre impor para você que você coma aquilo porque precisa, é, porque senão você vai ficar doente, porque Jesus comia peixe. O meu pai fala isso. hum, Jesus comia peixe, como que você não come? Então, é muita coisa que a gente escuta, assim, que é um passo bem difícil de dar. Você tem que é. estar realmente E até essa com pergunta força de para quem vontade. é espírita, né, do livro dos Espíritos lá, que eu mostrei, né, que a carne nutre a carne, mas tem que contextualizar, né? Eu acho que o que a gente pode fazer é oferecer informações.
E você tem na doutrina espírita informações muito importantes e que são muito ligadas ao nosso sentimento, né? Essa frase do Aniceto, por exemplo, se você acha lá no livro Os Mensageiros, é muito tocante, como ele coloca ali, sabe? E, e na ciência, né, hoje é muito tranquilo você estabelecer isso, né? Está se tornando até moda, né? Você vê influencer aí, pessoal falando do vegetarianismo, né? Então, eu acredito que essa questão faz parte do processo de mudança lento, né? Então, uns mudam, outros não mudam, e a gente cria um debate. E como ensinou Jesus, né? A gente tem que ser, para ser discípulo dele, tem que ser humilde, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte com humildade, sem brigar, mas também sem deixar que se te desrespeitem, porque isso já não é humildade, né? A humildade verdadeira, a pessoa reconhece seu valor, seu papel, os seus direitos, batalha por eles. Senão Boa aí já noite. não é verdadeira humildade, né? E aí então, mais fazer isso tudo de boa convivência, né? Mas você está ensinando eles vão refletindo. Se não for nessa encarnação, na próxima, vamos ver, né? Na próxima encarnação de Obrigada. todo mundo aqui, não vai mais nem ter vaca, pode ter certeza, porque o É planeta não vai verdade. aguentar. Vai ter Vamos. acabado, porque não dá. A Ivênia vai. A doutora Ivênia está querendo falar, e depois a Mari. Quero. E, infelizmente, está chegando o nosso horário, tenho medo que Ah, caia a nossa rede. Vamos lá, doutora. tá bom. Eu só queria dizer para essa nossa amiga, que vai ser mamãe, que em Missionários da Luz, capítulo 4, Alexandre fala que esse tipo de coisa, por exemplo, a pessoa insistir que a criança tem que comer carne, ou os maus tratos e as crueldades que as pessoas fazem para com os animais, elas são mais fruto da ignorância do que da maldade. Então, é claro que você não vai dizer para sua sogra que ela é ignorante em relação a isso, né? Uma coisa agressiva. Mas, assim, você partir do princípio, para o seu entendimento, que a pessoa que está dizendo, por isso que você é magra, a criança vai ficar fraca e não sei mais o quê, que ela está dizendo isso por ignorância, né? Talvez não seja nem por querer implicar com a tua vida. Então, você tem que ter argumentos muito convincentes, muito densos, argumentos muito assim, muito sólidos, para que você consiga vencer essa resistência. Porque, afinal, você é a mãe da criança e o seu marido, vocês é que têm a primeira autoridade para com a criança em orientar e oferecer o alimento que vocês querem, né? Que vocês acham adequado. Então, essa coisa da família, eu sei que a pressão é grande, sim, mas a gente vai se basear em Alexandre, em Missionários da Luz, e partir do entendimento do que as pessoas que se colocam nessa situação, na realidade, isso se faz mais por ignorância, né? Então, é bem assim. Então é isso, viu? Que eu queria dizer para essa nossa colega, amiga aí que vai ser mamãe. Obrigado. Obrigada, é verdade. Mari, Então, boa noite, muita felicidade de ver a doutora Ivênia aqui, e eu achei a Obrigada. aula muito inspiradora. Eu ia lembrar o seguinte: existem alguns documentários, se a pessoa quiser conhecer a história cruel da indústria dos matadouros, tem alguns, se você tiver estômago, quem tiver estômago para assistir, que é o Terráqueos, A Carne é Fraca, do Instituto de Menina Rosa, Domínio. Esses filmes é importantíssimo. Se a pessoa tem alguma dúvida, ou se ela quiser ter uma noção de como essa indústria é extremamente cruel e que por trás existem interesses econômicos altíssimos, inclusive existem as teorias das conspirações, que essas indústrias da carne estão ligadas às indústrias, grandes indústrias farmacêuticas, ainda existem essas teorias de conspirações, que elas andam juntos, entendeu? Porque quem come carne está sempre doente, tem um índice maior de câncer, de todas as doenças do mundo, como hipertensão intracraniana, hipertensão sistêmica,
diabetes. Então, é interessante. E também tem um documentário chamado Dieta dos Gladiadores, que Sim, eu é vi. sobre atletas de alta performance que são veganos. Então, é assim incrível. Atletas até halterofilistas, que têm muito músculo. Então, essa lenda que a dieta sem carne deixa você fraca é uma lenda. Isso é uma lenda. Se você souber fazer direito, bem organizado, você vai ter os benefícios, inclusive espirituais. Porque quando a gente come a carne, a gente come o sofrimento do animal. A gente come o pavor que ele teve na hora de morrer. A gente come toda a tristeza que ele teve de ver o seu companheiro sendo morto na sua frente. Além da indústria ser extremamente cruel enquanto ele está esperando ser abatido. A É. maneira como ele é transportado, a maneira como ele chega no local, a maneira como ele morre. Então, você come essa energia também. Então, isso não vai para o espaço, isso vai para você. Verdade, Mari. E eu me lembrando agora que eu vi a doutora Ivênia, que é uma grande amiga da Sônia Fonseca, que é a presidente do Fórum de Defesa e Proteção Animal, ela está fazendo uma campanha belíssima. O Fórum já faz muitos anos, que está fazendo uma campanha espetacular com empresas grandes como Pão de Açúcar, para fazer os ovos que tem o certificado das galinhas sem gaiolas, livres de gaiolas. Então, eles têm uma certa. Então, eles conseguiram, depois de muito trabalho do fórum, deles aceitarem isso, porque às vezes você compra ovo caipira e às vezes é só a ração. Você compra assim, ovo orgânico, caipira, e às vezes essas bichinhas não estão livres. E agora, esse trabalho muito bonito do Fórum de Defesa e Proteção Animal, que a presidente é a Sônia Fonseca, ela fez um trabalho belíssimo junto a essas grandes empresas, e ainda continua a fazer, e os ovos vêm com o certificado que as galinhas estão livres de gaiola. Então, eles vão lá fiscalizar, e realmente elas são livres, vivem nas graminhas, têm contato com as plantinhas, a natureza. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada, doutora Ivênia, por a senhora estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço, viu? Obrigado, Marte. Marte é uma amiga que já está com. Ela é das primeiras, Ivênia. Tipo, nós começamos 10 anos, nós estamos com esse curso. A Marte está conosco e não Que larga. bom. Isso que é ótimo. Nunca vou largar. Olha, está sendo muito bom esse debate, maravilhoso. Eu estou com medo que a rede caia, porque já passaram assim, quase 10 minutos. E eu agradeço a Ivênia, ao Aulus, amigão, companheiro, todos vocês que assistiram essa aula. Eu vou pedir para a nossa querida Nilce fazer a nossa prece final. Por favor, Nilce, a sala é sua. Então, vamos lá. E agora, queridos amigos, é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, irmanados no mais profundo sentimento fraterno, vibremos paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Sabedoria, responsabilidade e amor para os governantes de todos os países. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões pelo planeta, e em especial nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e caridade. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma e proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades. E para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos saúde para todos que estão na nossa lista, no caderno de nossa lista e no nosso celular de vibrações, para que tenham muita saúde mesmo e consigam caminhar cada vez mais para, para que fiquem melhores, né? Vibremos harmonia para os nossos lares, união, fé e paz espiritual,
para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos muita sustentação para o nosso querido expositor Aulus, a quem agradecemos muito pela explanação de hoje. E, por fim, vibremos equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, aprendizes do Evangelho, e que se fortaleça em nossos corações o amor de Cristo. E pedimos ainda aos nossos queridos mentores, Dr. Bezerra de Menezes e São Francisco de Assis, e a todos os nossos mentores espirituais, que fluidifiquem as águas nossas e dos nossos pets com os remédios necessários para que vivamos cada vez melhor, que a nossa saúde melhore, também a nossa paz e o nosso amor, que cada vez mais tenhamos amor ao nosso próximo. Que assim seja. Seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Todos tenham uma excelente semana. Obrigado mais uma vez, Ivênia, Aulos. Um abraço a todos.